começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror. Eu ouço gente morta. Eu sou o Maxon Lima, estou, como sempre, com meu grande amigo Rômulo Matei. De 15 em 15 dias estamos de volta aí, enquanto não há novos projetos, mas pode ser que haja novos projetos aí. Mas há. Ah. Na verdade, não é novo, tipo, é a mesma coisa, só que reformatada. Você sabe, né? Eu sei, mas o nosso ouvinte não sabe ainda, mas fiquem ligados nas novidades. Não é disso também não. Eu tô falando do TikTok. Eu comecei um TikTok lá do Mais Que Horror, eu tô fazendo os Reels lá do Instagram, então eu tô pegando conteúdos do Mais Que Horror do Ouço Gente Morta e reformatando pra essas plataformas. Na verdade, quem tá fazendo é o Gil, né? Um beijo pro Gil. Eu vou ter que fazer um TikTok também pra acompanhar, que eu não tenho. Olha, surpreendentemente, o algoritmo do TikTok, que eu acabei de começar a mexer nisso, eu tô me sentindo aquele meme lá do How do you do, fellow kids, sabe? Funciona. Se você vai lá curtindo as coisas, basicamente algumas bandas, os filmes, e aí ele te dá coisas muito interessantes, já caí em coisas muito interessantes. Se dá, tipo, meio segundo de algo que eu não me interessa, eu já passo e ele entende muito bem. Então tem funcionado e tem gerado também bastante visualização lá pro conteúdo do Gente Morta, do Mais Que Horror. Então caso você queira acompanhar nessas redes também, tanto o Instagram quanto... O Instagram é o meu, mas eu tenho colocado os Reels lá, né? Então, por exemplo, a gente falou recentemente do Armadilha, o filme do Shyamalan, né? Sim. Então a gente recortou esse pedaço do Armadilha do Ouço Gente Morta e preparou uma postagem específica disso. E aí eu tô pensando em publicar às quintas-feiras também vídeos antigos do Mais Que Horror. Na real, se você tá ouvindo isso aqui na dia da estreia, já tem um resgate de um vídeo antigo do Hereditário, que é o vídeo mais comentado da história do Mais Que Horror. Então a gente resgatou essa lembrança e colocou lá. Então esse hashtag TBT a gente vai fazer também, resgatando vídeos velhos, né? E eu tenho intercalado jogo... Velhos não, clássicos. Antigos. É que eu não tenho nenhum problema com essa palavra, entendeu? Muita gente tem, né? É porque você ainda é mais novo que eu, mas a velhice é só decrépita. Eu sei muito bem. De qualquer forma, cá estamos com uma nova edição. A gente teve recentemente um evento de videogame muito grande, chamado Gamescom. Então a gente vai falar de um monte de jogo de terror que foi anunciado nesse evento. E atualizações também de outros jogos que a gente já sabia que aconteceriam, mas a gente teve, por exemplo, datas de lançamento. Mas antes, a gente está aí às vésperas do lançamento da nova série do Ryan Murphy. Exatamente. O queridinho do American Horror Story. Isso mesmo, o Ryan Murphy aí que em parceria com Evan Peters aí fez a desgraça da cabeça das pessoas no American Horror Story, aí tá de volta. Na verdade, parceria com muitos atores, muitos, né? maravilhosos, muitos atores voltam. Maravilhosos. Mas eu penso sempre no Evan Peters e na menina do Psicose lá da série. Eu esqueci o nome. Tô velho, tá vendo? Velhice não é legal. A Thaísa Farmiga, você tá falando da Thaís, e não da Vera Farmiga, né? Isso. Mas ela não é da série, quem é da série é a irmã mais velha dela. Errou, mano. Tá vendo? Não, mas eu sei que é da família ali. E ela nem aparece, pô. Meu Deus, e ela faz poucas séries, poucas temporadas do American Horror Story. Mas é isso, mas teve a Lady Gaga, teve uma galera lá. E é o seguinte, será que é em francês? Grotesquerie ou grotesquerie? Tipo isso, Grotesquerie. Grotesquerie. É isso aí, nova série de terror do Ryan Murphy, cara. Vai ser uma série serial killer, não é isso, Max? Serial killer, religião, tem uma freira lá. Cara, o trailer, ele é aquela coisa extremamente estilizada, muito da característica do criador de Nip Tuck, do criador de American Horror Story, que a gente não vai ter temporada nova de American Horror Story esse ano, vai ter esse Grotesquerie, que vai estrear em setembro no FX. Eu não sei se vem pra cá tão cedo, né? O FX tá atrelado a Hulu tá atrelado ao selo adulto da Disney. O trailer parece um clipe do Ghost. É da hora. É fantástico, cara. Fantástico. E eu aposto que o trailer é melhor que a coisa toda. Mas assistiremos. E uma coisa que a gente deve muito, tanto no Ouço Gente Morta quanto no Mais Que Horror, é que a gente fala muito pouco de American Horror Story, cara. É uma baita de uma série antológica que às vezes às vezes não, às vezes se mistura, às vezes os personagens voltam, às vezes não. Mas eu gosto muito, eu acho que no frigir dos ovos, American Horror Stories traz mais coisa... American Horror Story, né? Porque tem os Stories também. Tem a série paralela acontecendo. Eu acho que o saldo é positivo. Você muito lembrou positivo. muito bem do Nip Tuck, que pra mim, durante muito tempo, foi uma das minhas séries favoritas, porque... Eu acho fantástico. Ela traz muitos momentos que eu chamo de situações impossíveis, de escolha e de mudança de roteiro ali. Você pensa que é uma coisa, depois é outra. Que é a história de dois cirurgiões plásticos, né? Que de Miami, se eu não me engano. E um é um cara muito ético e o outro é um cara mais... cachorrão, né? Que quer sair com as mulheres e tal, e o outro é pai de família e tal, não sei o quê. E, cara, os personagens, né? Muito bom, cara. Você sabe que eu não terminei de ver essa série. Preciso retomar e ver tudo.
final dessa série é surpreendente, cara. Não vou falar nada aqui não, mas é... Eu vi episódio picado, nessa época não tinha essa coisa religiosa de série, assim, né? Às vezes passava tudo um salseiro. Passava de madrugada no SBT. E ó, você falou do Dahmer, né? Uhum. A protagonista dessa série, Grotesquerie, que eu imagino que vai ter mais do que uma protagonista, que é a Niecy Nash, ela também está na série do Ryan Murphy com o Evan Peters, né? O Dahmer. Antes da gente falar dos jogos, teve um anúncio recente que foi, assim, bem chocante, e eu fiquei muito feliz, que é a parceria entre a Remedy e a Annapurna. A Annapurna, ela é uma queridinha aí pra quem gosta de jogo indie, jogo diferentão assim, porque ela é uma distribuidora de jogos, e a Remedy é uma criadora de jogos, né? Criadora das franquias Control, Alan Wake, Max Payne, Quantum Break, e aí rolou uma parceria, está rolando essa parceria, porque teremos série e filme de Alan Wake e de Control. A gente não sabe o que vai ser série, o que vai ser filme, mas vai acontecer. Separado, né? Uma de Alan Wake e uma de Control, certo? A gente não sabe exatamente o que é, mas vai acontecer. Tem uma cooperação ali, né? Então entre essas duas gigantes do entretenimento, eu acho isso, assim, absurdamente fantástico. E se você não associa a Annapurna a filme, vou citar alguns filmes que a Annapurna produziu, como, por exemplo, do Harmony Korine, o Spring Breakers, Garotas Perigosas, que eu acho, assim, absurdamente excelente. Do Spike Jonze, o Ela, um outro filme muito bom. Desculpe Te Incomodar, do Boots Riley. O Peso do Passado, com a Nicole Kidman. Então, assim, eles têm uns bons filmes no acervo. Contato Visceral, você viu esse? Não. O Babaca Anvari. Cara, Contato Visceral eu acho um absurdo de um filme bom. Subestimado. As pessoas deviam falar mais sobre esse filme. Mas, de qualquer forma, quando tivermos maiores notícias, falaremos. O que a gente sabe é que teremos aí em breve um DLC do Alan Wake 2, de história. E Control 2 está em desenvolvimento e o remake dos dois primeiros Max Payne também. Então a Remedy está a todo vapor fazendo um monte de jogo e agora também se envolvendo em produções televisivas, cinematográficas. E se você acompanha a Remedy, você sabe que o Sam Lake, que é roteirista dos jogos, diretor de alguns dos jogos, a cara do Max Payne, também está no Alan Wake 2. Ele é um exímio admirador, consumidor de filmes, né? Apreciador de cinema e tal. Então eu acho que teremos coisas boas por aí com relação a essas duas grandes franquias. Control nem franquia né? Porque só tem um jogo e a gente tá esperando o Control 2, já faz tempo. Mas agora sim, Romulo, a gente tem uma bela listinha aqui. Da Gamescom, né? Aí o pessoal, os camaradas estavam lá. Tinha gente lá, o Fabão, tava lá na Alemanha lá e acompanhando de perto essa chuva de jogos de terror aí. Eu acho que se bobear é um recorde, hein? Bastante coisa. Aliás, os jogos de terror estão vindo tudo aí já faz um tempo. Sim. E o cinema também, agora ultimamente a gente tá... Muita sorte de estar vivo nessa época pra assistir tanta coisa boa aí de um gênero que era marginalizado, né? Um gênero que... Sempre foi, cara. Mas assim, você... Mãos dadas à comédia, sempre foi, sim. Você, por exemplo, não ter um Oscar de melhor atriz pra Toni Collette em Hereditário, por exemplo, é uma coisa que eu nunca vou entender na minha vida. Oscar é lobby, você tem que fazer as festas e convidar as pessoas certas. De qualquer forma, aqui, ó, começando com um jogo brasileiro chamado Ayla ou Ayla. Uhum. A gente já sabia da existência, esse jogo foi financiado coletivamente, inclusive eu dei ali meu rico dinheirinho pra apoiar esse projeto, porque eu sou muito fã da Pulsatrix Studios, os caras que nos entregaram Fobia, esse que eu considero um marco histórico dos jogos de terror no nosso país. Então a gente teve ali um 2025, teve um trailer novo, uma coisa absurda. Muito impressionante visualmente falando, ele dá uma quebrada ali de ter um jogador em realidade virtual e o que é jogo, o que não é, até que ponto essas realidades, que são já duas dentro da outra realidade que é a do jogo, se misturam. E visualmente é muito bonito, né, mano? Muito impressionante. Mantém, assim, a evolução apresentada pelo Fobia, que eu já considero um jogo muito impressionante em muitos sentidos, visualmente falando. Então eu fico feliz que a Pulsatrix se mantenha no terror e entregue projetos tão ambiciosos assim, tão grandiosos assim. E certamente o Ayla dos grandes de terror do ano que vem esperaremos, como já estamos esperando aí já faz tempo, e falaremos mais aqui, sem dúvida nenhuma. E vai Brasil, né, meu? E vai Brasil. Temos também aqui um que já tem, inclusive tem data, que vai ser lançado agora dia 29 de outubro, que é o Pós-Trauma. Pós-Trauma, a gente não sabia a data exata, e aí nesse evento que teve na Gamescom lá, eles nos deram 29 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series e PC. Eu adoro esses jogos que colocam a gente no papel de personagens não convencionais em videogame. Sim. Tipo, aqui é um camarada de meia idade, ele é um maquinista, trabalha em uma estação de trem, e ele se vê num limbo, num inferno, numa coisa... que essa ruptura com a realidade que ele vive e vai para um mundo absurdo.
De qualquer forma, parece muito promissor, ele tem a estética moderna, porém, pelo que a gente viu, já vem vendo há anos, né? Esse jogo já tem uns bons anos aí do anúncio. Ele vai misturar muito bem aquela exploração, combate e resolução de quebra-cabeça que é tão inerente do horror de sobrevivência. Então ele me parece trazer todos os elementos clássicos do formato, que é um que a gente gosta pouco, né? Gostei. E espero que quando saia a gente possa falar muito mais aqui. Com certeza, vamos fazer um especial de pós-trauma, seguindo com um que, cara, não estava preparado para um novo jogo da Morteshka. São os caras do Black Book. Eles vão nos entregar em breve One-Eyed Lico. Black Book a gente falou muito aqui, aquele RPG de terror, de bruxaria, que eu acho, assim, absurdamente fantástico. E agora esse aqui... Você falou muito, me pegou muito esse jogo. É que, tipo, eu gosto muito de RPG de turno. Não são muitos com a temática de terror, né? Mais que a temática, assim, é um jogo de terror de RPG de turno. É raro isso, né? Dessa vez parece ser um jogo mais de primeira pessoa, assim. É mais um terror que a gente tá acostumado, ainda mais nos jogos indies de terror, né? Do que propriamente o Black Book. Mas parece ser esquisito igual, assim. E ele é todo em preto e branco. Né? Isso que eu ia falar. Todo em preto e branco. A gente tá tendo uma onda aí de jogos e filmes que estão utilizando esse recurso, porque pra mim é um recurso, quando bem utilizado, ele é como se fosse a alma da obra, né? Com certeza. Você fica... Pô, a gente falou do filme do manicômio brasileiro aí. Ninguém sai vivo daqui. Tem o Índica mesmo, né? Não, ele é bem frio. Ele é bem neve. Então ele dá pra, assim, por hora, parece, assim, que é tudo preto e branco, sim. Existia uma época em que em alguns jogos a gente não tinha a oportunidade de jogar em outro tipo de cor que não monocromática, como os jogos do Game Boy, por exemplo, né? É verdade. Então, hoje a gente tem essa oportunidade de milhões e milhões de cores e uma produtora, uma empresa vem e fala assim, não, nós vamos fazer em preto e branco, é corajoso. Eu também acho. E um outro jogo que foi anunciado é da galera da Tarsier Studios, responsáveis pelo Little Nightmares. A gente sabe, gosto muito, a gente sabe que o Little Nightmares 3... É da THQ Nordic também, né? Eles distribuem, Little Nightmares é da Tarsier, com a Bandai Namco. O Little Nightmares 3 não está sendo desenvolvido por esses caras, está sendo desenvolvido pela Supermassive Games, que foi adiado para o ano que vem. Jogo novo de terror, muito nos moldes de Little Nightmares em termos de gameplay, é esse Reanimal, que foi anunciado nesse evento também. E assim, é muito, muito demais. Fantástico, grotesco. Tem lá as pessoinhas com coisinha na cabeça, tem a pequenez, né? Do personagem principal perdido em cenários gigantescos, cara. E é isso que a pequenez e a fragilidade que é o que faz com que Little Nightmares, pra mim, sejam um dos jogos, assim, de esconde-esconde ali, de passar a tela e ter aquele lance do stealth ali. Um dos melhores que eu já joguei, assim. Eu amo Little Nightmares. Tô muito empolgado aí com o Reanimal. Eu também. Assim, honestamente, é muito semelhante. Eu tô ansioso, tirando o fato de ser cooperativo, coincidentemente o Little Nightmares 3 também vai ser mais focado pra isso, o que me dá um pouco de medo, porque eu provavelmente, 99% de certeza que eu vou jogar esse jogo sozinho. Então se ele for forçadamente um cooperativo, aí tem né, vou ter que fazer por onde, viu, Romulo? A gente vai ter que jogar esse negócio aqui. Tem que jogar. E outra coisa, será que o pessoal não ficou meio foi pra Supermassive ali e não falou assim, não vou fazer o meu Little Nightmares? Acho que não. Porque quando o Little Nightmares 3 foi anunciado, era Tarsier e Supermassive. Então talvez esse projeto que estivesse rolando em paralelo ali tenha tomado uma proporção grande e aí tenha rolado essa divisão aí. Pelo bem dos dois projetos. E assim, o grande lance é que as criaturas grandes que te perseguem, porque como o Romulo bem disse, a gente é obsoleto ali. Não é só uma criança, é uma criança diminuta, é um ser insignificante. E aí aparecem os adultos, mas são monstros, adultos monstruosos. Aqui são adultos monstruosos, mas bestiais também, num sistema meio antropomórfico. Sim. Carneiro. Eu lembro que no Little Nightmares eu lembrava muito do The Wall, do disco do Pink Floyd. Com certeza, verdade. Aquele do Teacher, Hey Teacher, Leave the Kids Alone. As crianças sendo transformadas em carne moída. Muito bom. E o professor, aquele todo, né? O professor com a cabeça parecia um martelo, fantástico, né? É bem impressionante. Então não temos ainda a data nem nada do Reanimal, mas manteremos vocês informados, porque com certeza é mais um aí da nossa listinha que jogaremos. Seguindo com, a gente estava falando da Supermassive, né? Agora a gente teve mais informações do novo jogo deles, dentro daquele formato do Dark Pictures, que agora eles não lançam mais em parceria com a Bandai Namco. Agora a Supermassive se publica, eles mesmos se lançam. Criou asas e voou. Exato. Eles não chamam mais de The Dark Pictures Anthology, só como Dark Pictures, então não sei como vai ser isso, se eles vão manter o anfitrião ali. O formato
acredito eu que vai ser esse já consagrado da Supermassive ali com o Until Dawn, o The Casting of Frank Stone, que saiu essa semana, né? A gente aí torce pra Behavior nos ouvir e mandar o jogo pra gente falar do jogo aqui, que é esse jogo single player de Dead by Daylight, né? E agora tem esse jogo, Directive 8020, que é o primeiro sci-fi da Supermassive. Sim, agora é no espaço, né? Você vê no trailer lá que a gente não sabe, mas provavelmente é em outro planeta, outra coisa assim. E tem criaturas deformadas. Interessante. É Alien e Enigma de Outro Mundo ali, de mãos dadas, me parece. Previsto pra 2025, não tem data ainda. Exatamente. Mas tamo aí. A Supermassive, ela pegou um fôlego muito grande no gênero, né? De terror. Com certeza. E o que você falou, agora a gente tá brincando aqui, criou asas e voou. Mas é isso mesmo. Agora a gente não precisa de uma publisher, a gente tem grana pra fazer isso. E é isso. Mas aí eles estão lá, eles estão fazendo Little Nightmares 3, parceria com a Bandai Namco. Fizeram o Casting of Frank Stone, parceria com a Behavior. Agora, esse Directive 8020 aqui, aí é 100% Supermassive, Supermassive. Só que, cara, eles são das grandes produtoras do terror, né? Desde o sucesso do Until Dawn, eles têm se dedicado, assim, mergulharam de cabeça na desgraceira e têm entregado um jogo melhor que o outro e têm lapidado o formato, né? Que é esse jogo de terror muito focado em narrativa, com tomadas de decisões decisivas, no sentido de que não existe game over, o personagem morre, o jogo continua sem ele, não tem certo e errado, no sentido de tem a falha e o acerto, mas o jogo continua. Você vai ramificando a tua história. E é muito interessante eles estarem indo pro sci-fi, né? Porque com Alien Romulus aí, acho que o sci-fi de terror nunca esteve tão em alta recentemente. Assim, o ano passado teve Dead Space, teve... Callisto foi retrasado. Mas assim, é uma janela de tempo que pra história do videogame é muito pequena. Vamos ver o que nos espera aí com esse Directive 8020 aí. É isso aí. E pra fechar esses anúncios de jogos de terror é o novo Dying Light. Eu amo o Dying Light, mas o Dying Light que eu mais amo da vida é aquele que é o scrolling, sabe? Ladinho. Ah, não acredito. Esse aí não é Dying Light, esse aí é o Dead Island. Você tá confundindo. Não é o Dead Island, não. É o Dying Light. O Dying Light só tem 2 jogos, Romulo. É um de zumbi também, só que ele vai de ladinho, você vai matando. Você tá falando do Dead Light. É o jogo da Tequila Works, a galera lá da Espanha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que eu sei que é muito parecido Dying Light, Dead Light, de zumbi, etc. Mas não, então a gente tem Dead Island Retro Revenge, que é um beat'em up, porradaria. Você tem esse Prince of Persia de zumbi aí, que é o Dead Light. Isso, você vai pulando, se pendurando, eu gosto. O Dying Light, ele é aquele primeira pessoa de parkour. Sim, o Dying Light 2 foi bem fiasco, assim. Eu, particularmente, não gostei muito. A gente comentou aqui no programa que ele foi uma decepção. Eu sei que ele teve muitas atualizações, eu nunca voltei pra ele. Um dia eu faço isso, mas o que eu gostei mesmo foi o Dead Island 2. E esse Dying Light The Beast traz de volta o protagonista do primeiro jogo, e ele parece muito mais enxugado, muito mais enxuto, porque o maior problema do Dying Light 2 é que ele quer ser muita coisa, quer se expandir e ser gigantesco. Então esse The Beast aqui, os próprios desenvolvedores já disseram que é um jogo mais enxuto, de 20 horas e pouco de duração, mas acredito eu que todas as características que consagraram essa já franquia vão ser mantidas, que é, como bem disse, o parkour. Jogo de terror em primeira pessoa, os zumbis à noite ficam muito agressivos, sair à noite em Dying Light é um desafio, e aí você tá nesse mundo pós-apocalíptico, coletando recursos, existem as comunidades, existem guerras, brigas entre as comunidades, e basicamente é isso. Me pareceu mais focado em floresta esse The Beast aqui também. E esse nome talvez não seja à toa, talvez o protagonista, ele meio que esteja aí numa linha tênue entre a humanidade e a bestialidade. E tá morto, né? Ele tá assim, né? Porque existe essa coisa das transformação e de existir um antídoto. Tem razão, cara. Esse jogo, inclusive, teve uma E3, eu tava trabalhando de PR e eu fiz como se fosse um freela lá. A gente fez um freela na agência pra Techland. E a gente tava levando os jornalistas pra ver o primeiro trailer do Dying Light 2. Agora tô lembrando, inclusive, deram um action figure bonito do Aidan Crowder lá, que era um action figure, aqueles que é edição limitada, né? Tem, tipo, 01 de 500, sabe? Ah, você tem um? Eu dei pra um amigo meu que era muito fã. Eu não sou nada materialista, né? Eu dou as coisas, eu tô nem aí. Mas é isso. Anunciado Dying Light The Beast, falaremos mais quando a hora chegar, PlayStation, Xbox e PC. É isso aí. E antes de a gente cair na cereja do bolo da desgraceira, que no caso é Long Legs, Vínculo Mortal, eu queria falar de um jogo de terror brasileiro que chegou recentemente ao Steam, e o criador do jogo, Walter Jr., foi muito gente boa comigo. Eu conversei com ele no finado Twitter, e agora eu não sei se a gente vai conseguir se falar de novo. Eu achei o Instagram dele. Quando a gente falar desse jogo, eu vou mandar pra ele o link lá, que se chama Umbral, disponível no PC. Ele é um jogo que ele lida com temas muito complexos. O nosso protagonista, no começo do jogo, ele tá passando por uma situação muito difícil ali na vida, e ele conclui que a saída é o suicídio. É, Matheus, o nome do protagonista, né?
E Exato. Umbral, pra quem não tá ligando o nome ao local, na verdade, Umbral é, na doutrina espírita kardecista, é pra onde vai as pessoas que se suicidam, né? Não é um inferno, é um lugar... Quem é mais velho que assistiu a novela A Viagem? Lembra da Viagem, Max? Tinha o Eu lembro Alexandre lá. do Turtleneck. Sim, é o Alexandre lá. É ele, né? Obsediando lá, né? Esse jogo começa já com um aviso sobre as temáticas e também que ele aborda temas espíritas e de Umbanda, mas que tomadas as devidas liberdades poéticas por parte do Walter aqui que criou o jogo. Então é basicamente isso, essa alma que vaga pelo umbral e que é mal vista e malquista pelas demais almas que estão ali, como o suicida covarde, ela precisa de alguma forma se redimir, encontrar alguma espécie de redenção, de cura, digamos assim. E a gente joga nesse lugar altamente fantasmagórico e assustador e macabro. E eu acho interessante ver por esse lado. Em termos de jogo em si, ele é excessivamente simples. Eu acho que foi bem a proposta focar muito nisso. E por ele ser muito focado em narrativa, quando você leva isso em consideração e você emerge ali, as vozes, a dublagem, o texto acaba tendo um peso maior. Apesar de que jogo de videogame, o controle tem que vir em primeiro plano, o gameplay tem que vir em primeiro plano. Nesse caso, acaba sobressaindo e isso acaba dando uma derrapada na imersão, porque compromete. E ó, tem uma observação. Note que esse é um jogo com foco em história e narrativa, Isso. com elementos de horror e não um jogo de horror propriamente dito. Isso está no próprio jogo. Além da página de Steam, também está lá no jogo. Para que não se levante expectativas, né? Não é um Certo. jogo que tem combate, ele tem minimamente um quebra-cabeça aqui e ali, mas ele não tem criaturas para ser confrontadas nem nada assim. É mais o tema difícil mesmo. Porque eu não jogo no PC, né? Queria ter a chance de jogar esse jogo aí pela temática no console, assim, ou no portátil. Eu acho que o que ele faz de muito bem feito é a quebra entre a vida do Matheus, a casa onde ele vive, a vizinhança e o umbral em si. Né? Quando você tá ali, você passa para esse outro lado, digamos, é bem impactante. Eu acho que aí o jogo foi muito feliz em termos de direção artística. E eu espero também que chegue a outras plataformas para que mais pessoas possam aproveitar o jogo. No Steam ele custa R$19,99. E obrigado, viu, Walter? Eu falei que eu ia te mandar umas perguntas para publicar lá no Medium, eu vou fazer isso. Agora que eu já joguei, já assimilei o jogo, eu vou fazer isso também, e aí eu coloco na descrição. Se você tá ouvindo no Spotify, aí eu coloco lá no youtube.com/masquehorror o link do Medium. Eu tenho um Medium totalmente dedicado a desenvolvedores de jogos de terror. É um negócio que eu tenho muito orgulho, que há muitos anos que eu faço. Não tem muita coisa, mas tudo que tem ali foi uma busca, né? Não, a gente sempre fala aqui, na verdade você comenta e eu fico falando pra você pôr toda hora o link lá, porque isso aí é uma pepita de ouro, cara, pra quem gosta de terror. Tá bom, vou pôr, pode deixar. E mais uma vez, valeu, Walter, e parabéns pelo Umbral, pelo lançamento, que a gente sabe muito bem o quão difícil é lançar um jogo. Curiosidade, Umbral era uma casa noturna ali perto do Cemitério da Consolação, ali nos anos 90, tipo Madame Satã, tipo Dedê, Morcegóvia, né? Tinha um umbral que era ali atrás do Cemitério da Consolação, onde os góticos suaves dançaram The Mission lá. Lançavam Clan of Shimox. Bauhaus, é isso aí. Bom, e chegamos, né, Maxon? Chegou a hora. Assim, eu quero muito ouvir de você, Romulo, porque quem acompanha Mais Que Horror já sabe o que É o terror do ano, acabou. Eita. Acabou, não tem explicação a linguagem que o filho do Norman Bates colocou ali, meu amigo. Filho do Norman Bates, Osgood Perkins, ele já é do movimento de nascença, filho do Anthony Perkins, Norman Bates. Nunca traiu o movimento. Ele vem numa crescente de filme de terror, ele se dedica a isso. Ano que vem, inclusive, já tem filme anunciado dele com o James Wan, que é o Macaco, baseado numa história do Stephen King. E ele me entrega esse filme, Long Legs, Vínculo Mortal, escrito por ele, protagonizado pela Maika Monroe, Blair Underwood e Nicolas Cage. Então, assim... Michael Monroe já tinha me ganhado ali no Corrente do Mal, cara. Observador ela fez também, né? Muito bom também, adoro. Você assistiu um filme dela chamado Tau? T-A-U? Não vi não. Rapaz. Você assistiu um filme dela chamado O Hóspede? Assisti. Então, ela é muito excelente. E ela faz um papel muito difícil. Essa personagem, a agente Lee Harker, é uma personagem com zero traquejo social, assim. Ela não sabe lidar com gente. Assim, a gente não é profissional de saúde, mas assim, ela tem muitos traços de autismo, né? Exato. É que existem muitos níveis. Sim, Mas sim. eu, assim, da minha vivência familiares, e o fato da minha mãe ter dado aula na APAE a vida inteira, e eu ter frequentado a APAE, eu convivi com muita gente
muitos alunos da minha mãe, amigos, muitas pessoas familiares, muita gente próxima, então você tem toda a razão. Em alguns níveis, as pessoas do espectro do autismo, elas são como ali, né? Zero traquejo social. Totalmente focada. Hiperfoco. Esse é o termo científico, é isso? Sim, além do hiperfoco, ela tem algo a mais ali, né, Max? Esse é um filme sobrenatural. Sim. Isso tem que ficar claro. Muita gente tem criado os paralelismos, né? Seven, Silêncios Inocentes, e tá certo. Eu não acho exagero. Não, assim, ó. Só que esses outros filmes, eles eram vida real. Por mais que seja religioso o Seven, o Longlegs, ele abraça o sobrenatural. Se você não se descola de uma racionalidade real, eu acho que você fica batendo cabeça com o filme. Você não aproveita o filme na sua completude, não aproveita mesmo. E assim, como você falou assim, Seven, Silêncios Inocentes, Twin Peaks, Arquivo X, tem tudo isso lá. É que eu tô falando os grandes marcos cinematográficos de assassino em série e investigação. Cara, filme focado no investigador, na investigadora. Não te lembrou muito? Não te deu aquele quentinho no coração de, assim, primeiro no comecinho, assim, de Scully e Mulder, assim, cara? FBI. Um pouco, sim. Noventista, né? Começo dos anos 90, ele vai pontuando aqui, ele tem aquelas cores que também remetem. Assim, entre 92 e 95, porque lá no escritório do maluco, lá do cara do FBI, do chefe dela... É o agente Carter. Tem uma foto do Clinton, e o Clinton, acho que o último ano foi em 95, né? Já começou tudo acontecendo nos anos 70, e 20 anos depois, começo dos anos 90 ali, no máximo 94, 95. Não tem uma data, né? As datas que são usadas no filme são as datas das pessoas que morrem, né? Os assassinatos de Longlegs. É um assassino que não se tem pista a respeito, ele só deixa uma carta ali, mas é um caso frio, porque tá anos e anos e anos que ninguém consegue solucionar. E quando a agente Lee Harker entra no caso, a coisa começa a se movimentar de novo. E parece que é num nível pessoal, e até que ponto? Do porquê que as coisas estão acontecendo assim. E começa já muito impactante. E eu assisti esse filme 2 vezes no cinema, cara. E eu assisti agora recentemente com a minha digníssima, deixo aqui um beijo pra Vanessa. Fui com o Fabão, com a digníssima dele, a Paty. Fui assistir com a Gigé, com o Bruno. Foi uma galera, assistiu o Fê, a Camila, a digníssima do Fê. Foi, assim, uma sessão maravilhosa de cinema. Eu assisti 3 vezes esse filme. Rapaz, e eu posso te dizer, cara, de estar com eles ali, depois conversar e ver o impacto que teve naquela sala cheia, porque a primeira vez foi na cabine de imprensa, uma coisa mais fria e distante, né? Dessa vez foi muito pulsante, assim. Então me marcou muito e eu pude pescar e eu pude ver coisas que eu não tinha visto, especialmente em termos de a presença do maligno em cena, porque a fotografia faz questão de sempre mostrar um pouco mais do que o necessário para você pegar aquela cena em si. E também as transições de uma cena para outra, cara. Uma transição em específico, rapaz, me escorreu uma lágrima e eu não tinha sacado a primeira vez que eu vi. Eu posso até falar qual é, porque eu acho que não é bem um spoiler. É a da porta? Não. É a agente Harker de pé, depois de acontecer algo muito impactante com ela, e ela meio que funde numa árvore seca. Assim, ele é um filme dividido em 3 atos, né? Cada ato dividido com um título. Exato. E conta a história da Lee Harker em busca do Longlegs e que esse vínculo mortal que é os caras querem fazer um negócio. Ai, meu Deus. É tipo Cloverfield monstro. Eu fico Nossa, que raiva, mano. Entendeu? Raiva, não tem que ter esse Longlegs. Acabou, bicho, acabou. E eu até tava vendo, assim, porque a gente tá falando de Longlegs, aquelas aranhinhas e tal. Isso. Mas não tem nada a ver com isso, não. Eu tava vendo uma entrevista, os caras estavam vendo que nomes que ficariam bom. E foram falando o nome, deu um Longlegs. A palavra legs no filme aparece várias vezes. Aparece Sim. quando ela tá fazendo aquele teste psíquico. Então, deixa eu pegar esse ponto, só pra terminar essa sinopse aí. A agente Lee, ela entra no caso porque ela tá ali, teve um assassinato, ela tá ali batendo de porta em porta e ela tem quase uma clarividência, tipo, o assassino tá ali. Ela olha e fala, tá ali, ó, tá nessa casa. Aí o cara até brinca com ela e fala assim, não, como é que você sabe? Isso coloca ela no caso, de fato, totalmente dedicada. E o caso volta a ser de primeira importância ali no FBI, né? Tanto que o agente Carter se aproxima e retoma todos os crimes passados e tal, e passa a existir uma análise nova, então tem um novo ponto de vista ao que aconteceu, e aí paralelo a isso a gente vai vendo esse Longlegs cada vez mais próximo a essa realidade mais palpável que é a dos agentes. É difícil falar sobre esse filme sem dar spoiler, porque é um filme, como eu disse, a primeira declaração aqui foi que pra mim é o filme de terror do ano. Ele tem alguns elementos de terror. É muito importante a boneca nesse filme. Extremamente importante. Mas mais que isso é o religioso, né? O religioso de primeira importância. Se é um filme tão rico de imagem, o Hereditário é rico a esse ponto. É que o Hereditário eu não consigo mais assistir
pra eu poder pescar as coisas e sacar tudo que ele tem ali nos meandros, tudo que tem ali no detalhe, na minúcia. Esse aqui, cara, na segunda vez que eu vi, ele já enriqueceu tanto pra mim. E assim, eu nunca vou esquecer a Vanessa, como ela ficou marcada com esse filme. Marcada, assim, ela ficou mal com esse filme. Mexeu com ela profundamente, assim. E isso acaba me afetando também de muitas formas. Então, não é o meu filme favorito de terror do ano, mas eu coloco entre os grandes e vou dizer, 2024 se prova um novo 2018. 2018 foi um grande ano para cinema de terror. E a gente ainda vai ter mais um monte de coisa esse ano, cara. E vamos ver. Mas a gente falou tudo isso, e o grande lance desse filme é o Nicolas Cage, cara. Exatamente. A produtora dele, a Saturn. Exato. Também assina, ele tem lá o dinheirinho dele, produção executiva. O Nicolas Cage vem aí, a gente fala basicamente quase todo o programa de Nicolas Cage aqui, né? Ele tá na fase mais prolífera, mais experimental, mais aterrorizante. O primeiro e único serial killer que ele vai interpretar na sua carreira. Eu vi um vídeo dele, uma entrevista que ele falou: eu sei que o telefone não vai parar de tocar agora, que vão me chamar pra fazer, mas eu não quero mais fazer. Foi a primeira e única vez. Isso aqui me abalou muito. Tipo, eu consigo entrar na cena, consigo sair da cena, mas é isso, porque eu faço isso há muitos anos. Inclusive, cara, a transformação do Nicolas Cage em Longlegs, a transformação física, é assustador. Tanto que a Maika Monroe, ela não tinha visto. Você sabe dessa história, né, Max? Mais que isso, não é que não tinha visto. A hora que ela foi filmar com ele, ela não conseguiu porque o coração dela batia tudo, que não conseguia captar o áudio dela. Então, exatamente, cara. Você imagina isso? Assim, ela não tinha visto ele no personagem, caracterizado, e quando ela entra lá junto na cena com ele, que ela olha aquilo, ela ficou horrorizada. Ela deu problema no áudio. Pra você ver tamanho, o poder cênico do Nicolas Cage ali. Quase místico, é quase uma coisa mitológica ali. O pessoal começa, assim, a ter muita coisa do branco, né? Da pureza do branco. Ele com a cara branca, cabelo branco. O pessoal fala muito, né? A gente não fala muito que é o Marilyn Manson, né? Os caras cobriram que o cara fez um monte de merda, mas comparam muito o Nicolas Cage com o Marilyn Manson. E nesse filme, ele tá muito parecido. Pra mim é muito mais Robert Smith, cara. De qualquer forma, ele criou algo pra ele. É claro que tem a foto do Lou Reed ali na penteadeira, entendeu? Não é o Lou Reed, não. De qualquer forma, é o guitarrista do T-Rex, cara. Da capa do The Slider, de 72. Olha aí. Essa aí é a maior inspiração. E ele é muito fã de T-Rex. Ele canta músicas do T-Rex. Começa com uma frase. Começa com uma citação. Pra quem não sabe, é uma banda inglesa, dada pelo guitarrista, pelo Mark Bolan, que era um cara ali do meio, final dos anos 60. Fazia som com todo mundo ali da Inglaterra. Ali. Ele fez uma banda pra tocar esse rock and roll meio folk psicodélico, que o personagem Longlegs é apaixonado por T-Rex. Dá pra você ver, né? Pelas músicas, ele canta, né? Eu tô apaixonado por esse filme. Esse filme ainda tá muito comigo, e quanto mais eu converso sobre ele, mais ele se enfia nas minhas entranhas, e eu acho que isso que faz um grande terror. E eu tô muito bravo que eu não posso falar, não tem spoiler, porque o filme não dá certo. Eu até peço pra vocês, assistam e comentem na Agora Profana ali. Vamos levar a conversa a fundo, sim. Eu fiquei muito, muito impactado. A maneira com que o Oz Perkins lá, ele inicia, né, naquele formato que não é widescreen, né, o formato do antigo mesmo, da TVzinha quadradinha ali, né? Como vai abrindo aquilo. Em outras partes do filme também, né? Você vai abrindo até chegar ao widescreen lentamente. Eu ainda tenho uma problemática com esse filme, Romulo, que é quando ele se super expõe, ele começa a se explicar em demasia, e ele faz, inclusive, o Era Uma Vez. Eu tenho problema com isso. Você sabe que não sou fã de altas explicações, não. No meio das explicações, você que assistiu 2 vezes ali... Foi mais problemático ainda. Quando ele tá falando ali... Eu tiraria. Que ele fala... Mas você sabe quem é que narra a história? Eu não vou falar. Eu não quero dar mais detalhe. Mas, de qualquer forma, eu queria fechar essa temática de Longlegs com você me dizendo os seus filmes favoritos de terror do Nicolas Cage. Porque a gente tá aí às vésperas de uma outra estreia do Nicolas Cage no cinema, que é o Ligação Sombria. Que se não é filme de terror, se não é, a gente pode até inclusive comentar aqui, que é o Sympathy for the Devil. É um filme bizarro, que eu acho que ele se vendeu bem. Aliás, falando em se vender, um dos grandes lances que Longlegs fez muito bem feito foi o jeito que ele se vendeu. Extremamente misterioso, escondendo a figura do Nicolas Cage, e fico triste e chateado de um monte de gente estampar o rosto dele aí pra falar desse filme como se fosse necessário, e estragando a grande surpresa de quem vai assistir. É uma tristeza, mas acontece, e nesse caso, né, que o marketing do filme foi tão no detalhe, fez bem feito isso, e aí, de qualquer forma, tem isso, né, Ligação Sombria. A gente teve recentemente, chegando aqui via streaming, um filme pós-apocalíptico do Nicolas Cage, que é aquele Depois do Apocalipse. Teve aquele da A24, bizarro também, O Homem dos Sonhos. Você tem aí uma listinha?
8mm. Rapaz, é que isso aí já é uma outra fase, já é uma fase transitória do Nicolas Cage, né? Direção do Schumacher, né? É, o diretor dos altos e baixos. Diretor do Batman com Mamilos. Pensa, a gente teve aí A Cor que Caiu do Espaço, Willy's Wonderland, Parque Maldito, que a gente comentou recentemente aqui com um jogo brasileiro que saiu do Willy's Wonderland. Teve o Rainfield dando sangue pelo chefe. Então, Rainfield é terrir, né? Mas eu adoro. E ele é pensado como se fosse uma continuação do filme clássico do Bela Lugosi. Você sabe que o Nicolas Cage ele produziu A Sombra do Vampiro, do Willem Dafoe? Não sabia, não. Duas coisas curiosas. Um filme dele chamado Mãe e Pai. Manja esse? Não. Um filme muito bizarro e muito interessante do Brian Taylor, escrito e dirigido com o Nicolas Cage com a Selma Blair. Vale a pena. É Mom and Dad no original. E o Ghostland, Terra Sem Lei, que é a parceria do Nicolas Cage com o Sion Sono. São uns que não fizeram tanto sucesso, mas são dois que eu destaco dessa fase bizarra experimental do Nicolas Cage, que tem um pezinho no terror, se não tem os dois pés no peito do terror. Pra mim, 8mm é um filme que mudou minha vida. Mexeu muito comigo também. Foi com 8mm que eu descobri que o ser humano pode ser mau. Mas o meu filme favorito do Nicolas Cage de terror é o Mandy. Mandy, Sede de Vingança, do Panos Cosmatos. Esse eu acho insuperável. Eu amo esse filme de paixão. Ele é muito visual, né? Ele é muito tudo. Da Spectre Vision, a produtora do Elijah Wood. Eu amo esse filme. Vamos falar de Nicolas Cage, a gente tem que falar de Pig, a gente tem que falar de Despedida em Las Vegas. Pera, eu tô falando do terror. Mas o Nicolas Cage é Ele é, mas a gente tá no terror, senão não vai parar esse pá. Mas o 8mm pra mim é terror, cara. Ele é terror. Ele tem um foco no visceral ali, no terror da vida real, que o filme é isso, né? O filme gira em torno disso, então... Foi a primeira vez que eu olhei o Joaquin Phoenix e falei, cara... Mas ele tava no começo, foi um dos primeiros filmes dele. Mas ó, e aí, gostou do Long Legs? Tive uma conversa com algumas pessoas lá no Mais Que Horror, né? Que eu não me aguentei e soltei o Long Legs lá no dia da estreia, que foi inclusive a estreia do TikTok do Mais Que Horror. Os links estão na descrição, mas vamos conversar aqui, que é onde a gente se aprofunda mais. E os créditos do filme? Tipo Seven, né? Tipo Irreversível. Seven, Irreversível. Ao contrário, né? Isso aí é uma coisa que poucas pessoas usam, mas é uma coisa que me incomoda visualmente. É tipo o Resident Evil, que gira a maçaneta pro lado oposto. É a mensagem subliminar que pesa. Te incomoda, fala, tem coisa errada. E também, além disso, da opinião de vocês sobre Long Legs, também qual o filme favorito do Nicolas Cage de terror? Se não, é infinito. E se você não gosta do Nicolas Cage, só lamento, sinto muito. E chegou a hora dos comentários. Começa agora, Ágora Profana. Deixa eu pegar o primeiro aqui então, Rômulo, do camarada Carter Lucian. Fala, meus queridos, Max e Rômulo. Curti demais o episódio e também a leitura dramatizada da Floresta dos Suicidas. Mandou bem, Rômulo. Aí mandou bem, Rômulo. Já tá até com Rômulo não é aquela desgraçada do Bloodborne, aquela aranha lá? The Vacuous Spider. Bom, aí é wrong. Empolguei de ler o livro e o Minds Beneath Us me deixou bem intrigado pra jogar, já ansioso pelo episódio 100. Abraços. Então colabora aí, Carter. Escreve alguma coisa pra nós aí pra você participar do episódio 100 com a gente. E obrigado pelo comentário, como sempre. Temos aqui a mensagem do Chris. Chris tá aqui conosco, o Chris Eba, mandou logo 3, hein, Max? Vamos intercalar, gente, então. Adorei essa ideia dos contos da cripta pro episódio 100. Pô, beleza. Vou pensar em algo tenebroso aqui para enriquecer essa celebração do terror. Por favor, Chris, você que mande uma história daquela de arrepiar o cabelo do careca, né, meu? É isso aí. Aí o Chris continua. Rômulus é maravilhoso. Obrigado. É um filme espetacular. Obrigado. Não, obrigado, Chris. Eu sei. Muito... tá falando do Alien. Né? Um filme espetacular do início ao fim. Se tornou o meu segundo favorito da franquia. Em primeiro lugar está o incomparável e inatingível Rômulo. Peraí. Não tem como tirar ele do topo do pódio. Já da franquia Alien... é piadoca. Já da franquia Alien, o filme está no meu top 3 e quero rever os dois primeiros para tomar uma decisão dos melhores. Só faltou mesmo ver com o Maxon. Pois é, Chris, você me abandonou. Continua aqui com ele falando, nunca joguei nenhum FNAF. Se eu fosse começar hoje, provavelmente não vou porque a fila tá longa, qual jogo vocês me recomendariam? Rapidão, Chris, você tá de fila, né? Vocês, ouvintes, tem listinha de jogo pra jogar na aposentadoria? Que tem muitos jogos. Você, não, isso aqui quando eu me aposentar, isso aqui quando eu tiver velhinho eu vou jogar. Todo mundo tem esses jogos, né? Dá pra jogar agora, é isso aí. Vamos falar de The Casting of Frankenstein, ou Max? Se a gente receber, com certeza. E o FNAF joga o primeiro, Chris. Se você não gostar do formato do primeiro, que é uma revolução do terror, um novo tipo de jogo de terror, daí você volta aqui que eu te recomendo um outro que é em outro formato. Beleza. E obrigado pelos comentários, Chris. Beijo. A gente sente só falta aqui, viu? Não nos abandone.
E agora eu tô vendo o comentário do Breno, que é gigantesco, vamos dividi-lo. Ok. Salve capadócios da podosfera do horror. Olha. São tantos programas acumulados que se eu comentasse tudo que quero, vocês cairiam em uma armadilha, como eu infelizmente caí. Então vamos aos tópicos. E já vi que não gostou do filme do Shyamalan, né? Dino Crisis, meus amigos, que lembrança boa quando eu chegava no bar, pagava por 1 hora pra jogar aquilo que eu chamava de Resident Evil com dinossauros. Peraí, tinha um PlayStation no seu bar? Muitos tinham, né, cara? É mesmo? É claro. Tinha as locadoras que você pagava por hora. Tinha alguns botecos que tinha o videogame e a TV, e também tinha algumas máquinas com PlayStation dentro. Que doido. E você pagava, tinha um temporizador. O cara colocava lá 1 hora, acabava, desligava o videogame. Sobre Bruxa de Blair, sou daqueles que compartilham da experiência completa. Ouvi falar sobre, acreditei que era tudo verdade e o melhor, foi a primeira vez que fui ao cinema. Sim, meus amigos, meu primeiro filme no cinema foi Bruxa de Blair. Comecei bem, não é? Breno do céu. Quantos anos você tinha, Breno? Meu primeiro filme no cinema foi o Rei Leão. Por fim, Armadilha. Foi aqui cair ao ir ao cinema assistir essa experiência juvenil do tio Shyamalan. Tem a sensação que o fato dele fazer tudo no filme, roteiro, direção, produção, tira ali a perspectiva de alguém de fora que conseguiria perceber que algumas invencionices só funcionam no papel e na cabeça dele. Mas essa é a graça. Você tem que abraçar, você tem que abraçar. Tipo, eu acho que ele já é muito honesto no pôster, no slogan, no trailer do filme. Ele faz isso, cara. Tipo, são poucos, se não for só um filme que não é escrito, dirigido, produzido por ele. Aqui, ó. O Shyamalan precisa de um freio. Eu acho que não, cara. Ele precisa ir na banguela, assim. Tudo que você tá falando, a minha opinião é a oposta. O Shyamalan precisa de um freio, de uma refinada nas ideias que sim são geniais, mas que se desenrolam em um emaranhado de decisões infantis e saídas fáceis. A premissa do filme é sensacional e ele é mestre em ter boas ideias. O ritmo do filme, tendo a atração pop ditando os passos de um predador encurralado, foi um acerto e tanto. Concordo. Porém, chegou um momento em que tudo se resumiu a uma equipe do FBI incompetente que tudo se propôs a fazer. Aquela velha lá não consegue pegar nem ladrão de pão dormido. Continua aí, Rômulo, que eu sei que você gostou da... Já o fato de tudo, eu disse tudo cair no colo do The Butcher, do açougueiro, né? De mão beijada, me tirava do filme a todo momento. Pelo amor de Behemoth, todo mundo tava doido pra gritar os planos em cada corredor daquele estádio. É muita sorte, cara. O cara ele contou com a sorte ali, né? E se tudo isso não bastasse, sempre que nosso fio protagonista se via encurralado, bastava ele incorporar o espírito do MacGyver com um barbante, chiclete e muita criatividade, conseguia se desvencilhar de seus algozes e aprontar várias confusões à lá Sessão da Tarde. Tirando sua premissa e a composição e atuação do Josh Hartnett, a Armadilha figurou como mais um exemplar da versão criativa, mais desenfreadamente viajada de M. Night Shyamalan. Aquela risadinha do final soou pra mim como um deboche pelo tempo que perdi vendo essa jossa, ok? Que exagero, rapaz. Tá exagerando. É bom, tem que ver. Mesmo se você não gosta, tem que dar valor pras porcarias. Tem que dar valor pro filme ruim também, da sua percepção. Assim, segue o meu top 5 do indiano mais criativo e inconsistente de Hollywood. Em quinto lugar, Fragmentado. A Visita em quarto lugar. Eu não gosto, cara. Eu preciso ver de novo esse filme. Não é possível que vocês gostem tanto desse filme e eu não goste. Mas ainda assim eu gosto pelo fato de ter sido a nova entoada do Shyamalan. Esse filme trouxe ele de volta. 3, Corpo Fechado. 2, A Vila. A Vila, cara. Eu gosto muito também. Eu costumo dizer que até certo ponto, né? Depois o Shyamalan fez muito filme, mas no começo da carreira dele, cada filme do Shyamalan podia ser definido... Era um gênero. Podia ser definido com uma palavra. Por exemplo... Sinais, pra mim, a palavra que define é fé. Interessante. A Vila, a palavra que define pra mim é inocência. Pra mim, a inocência é mais na Dama na Água. Eu acho que tem mais a ver com ingenuidade. Ingenuidade, pode ser. E a Dama na Água acaba indo no caminho da inocência. Bom, mas de qualquer forma, é muito interessante a sua percepção. Mas olha o primeiro lugar dele. É isso, Romulo. O primeiro lugar é o Clovis Bornai, né, mano? Não, mas não tem conversa. Então tá tudo bem agora, o Breno. Abraço, meus feras. Mas agora tá tudo bem. Desculpa pela epístola aí, né? Epístola, pra quem não sabe, é carta, né, gente? Valeu, viu, Breno? Valeu. E não nos abandone, você também tava sumido. Agra Profana, de sua autoria, esse nome. Não nos abandone, volte sempre. Muito obrigado por compartilhar com a gente o quão desgostoso você ficou com a Armadilha. Continuando aqui com o comentário do Zoso5583. Boa tarde, Max e Rômulo. Sempre um grande prazer assistir vocês. Você sabe o que é o Zosso, né? Quem? Zosso, cara, é um dos 4 símbolos dos integrantes do Led Zeppelin, cara. É o símbolo do Jimmy Page. É verdade. Com S maiúsculo e o S e o Z maiúsculo. E que, inclusive, né, ele vem de um grimório de um alquimista do século XV,
que é um dos símbolos que simboliza Saturno. Interessante. Que convém com o Jimmy Page, que ele é de Capricórnio, que é o planeta que rege Capricórnio, é Saturno. Olha só, quanta informação, quanto conhecimento, quanta cultura. Não serve pra mas... Lógico que serve, pra mim é maravilhoso. Continuando aqui o comentário do Zosso. Como o Romulo disse, tudo relacionado ao gênero de terror é exaltado por aqui, literatura, filmes, etc. Decidi compartilhar um achado que tive recentemente. Não sei se vocês conhecem um artista plástico chamado Olivier de Sagazan. Descobri ele pelo Instagram e fiquei totalmente perturbado com o que vi da obra dele. Ainda estou digerindo e tentando entender por conta própria a tamanha bizarrice. Então... Você conhece, Marcos? Não conheço. Vou pesquisar. Termina de fazer isso aqui agora e vai pesquisar. Com certeza. Você conhece? Você já conhecia? Conheço. Ele é um artista plástico francês, cara, que ele faz pintura, escultura e ele faz performances também. Ele usa muito o cinza na arte dele, argila, ele usa palha, ele usa elementos de natureza, daquelas florestas de black metal, sabe? Faz umas esculturas de uns anjos com asas depenadas. Ele faz umas esculturas de... Meu, cara, é foda. E as performances deles... O que você quer dizer? Tem uma palavra pra performance em português, não tem? Mas performance é em português. É? Performar é verbo. Até porque eu tô querendo não falar muito em inglês, que nem você Você fica à vontade, eu não. Você fala o jeito que você quiser. Se quiser falar em chinês, francês, esperanto. E aí, cara, depois eu vou te mandar uns 2 vídeos dele. Tem um que chama It's Not a Show, no canal dele mesmo que tem, do Olivier Sagazan, e outro chama Samsara. É absurdo, cara. A performance que o cara faz. E ele usa fogo. É muito bom, cara. Eu vou atrás. Deixa eu continuar o comentário do Zoso, então. Então fui procurar explicações e análises. Nem ao menos sei se o artista tem intenção de entrar nesse mundo de terror. Não sei qual a mensagem ele quer passar. A questão é que ainda tô meio paralisado com o que eu vi. Acho que porque os meus rios basicamente eram vídeos de comidas e do nada caiu uma bomba dessa no meu colo. Mas se vocês puderem dar uma olhada e acharem que enriquecerá o debate, valerá a pena trazer a discussão sobre essas obras do canal. Já trouxe, Zoso. Então aqui já tá, né? O Romulo já deu aí todo um passando o cara, já falou. Eu vou atrás, desconhecia, com certeza vou começar a seguir o camarada aí. Iria adorar saber a opinião de vocês e como foram tocados, se foram tocados. Um grande abraço, muito com tudo de vocês, como sempre. Um abraço pra vocês, Zoso, e obrigado por essa recomendação. Eu saio de todo episódio anotando. Ó, e eu tô vendo aqui que a Bárbara também mandou um comentário gigantesco que a gente vai ter que dividir. Tá, deixa eu ver aqui. A Bárbara RD, que tá sempre conosco aqui, maravilhosa, nossa amiga aqui, nossa ouvinte. Olá, meninos, como estão? Tô bem, você tá bem, Marcos? Eu tô bem, e você? Tô bem. Desculpe por não ter comentado no último episódio, problemas de adultos. Eu particularmente não quis ver o trailer de Silent Hill 2. Quero ver mais no lançamento, afinal é o meu favorito. Quero ver na hora a minha reação. Apesar de não ter como jogar, quero maratonar algum gameplay. Mas li uma análise de um site que jogou a demo e me deixou mais empolgado em saber que terá mais lugares para explorar, que os monstros têm uma inteligência maior, porém que ao mesmo tempo não mexeram no que já era bom. Ô Bárbara, eu tô quase querendo fazer um gameplay desse jogo aí. Se eu fizer, você acompanha? Olha lá, hein? Vamos ver. Aqui, ó, FNAF é um game maravilhoso. Mas com os anos eu fui parando um pouco de acompanhar, porque foi deixando de ser aquele terror mais cabreiro para algo com muita luz, colorido, história que não me prendeu muito. Eu concordo com você, viu, Bárbara? De verdade. Mas tive uma experiência muito boa com ele quando pude jogar o primeiro no VR. E minha cabeça no VR não sabe muito bem distinguir o que é real ou não quando estou com os óculos. Enfim, eu não pensava que os animatrônicos eram tão grandes. A sala é apertadíssima e toda fechada. Tenho claustrofobia. Então já sabem a maravilha que foi. Mas ainda espero pelo filme e que venha com conteúdo mais adulto do que infanto-juvenil. É difícil fazer essa conta, viu, Bárbara? Eu ainda acho que o filme, que foi um baita sucesso, eu acho que ele deveria ter sido menos violento. Porque não era proposital, não era o público que o Scott Calton queria atingir, a molecada. E é muita gente muito nova que consome FNAF, né? Então eu acho que é complexa essa questão, mas eu também tô ansioso pelo segundo filme. Certamente a gente vai comentar por aqui, e foi bem divisível, né? Teve muita gente que odiou aquele filme. Eu particularmente gostei, e eu acho que o Romulo gostou também. Sim, sim. Continuando aqui, ó. Muito ansiosa para Alien. Minha Final Girl favorita é a Ripley, de todos nós. Feliz em ouvir a experiência de vocês e não vejo a hora de assistir. Se você já tiver assistido, comenta lá. Pera, de todos nós o quê? Tá me colocando, né? A Ripley é mas a Sarah Connor é a Sarah Connor, né? É mesmo. Na verdade, a Laurie Strode é a minha favorita, mas... Ah, ok. A Ripley é foda. Teve leitura, amei, obrigada. Floresta dos Suicidas, eu já cheguei a ver um documentário sobre. O jornalista falou que você precisa de uma autorização para gravar e que tem que ter uma pessoa de lá para te acompanhar, além da câmera sempre estar em posição para baixo. Infelizmente, o jornalista teve o azar de encontrar alguém lá. A mulher explicou os procedimentos, disse que é algo muito comum, mas mesmo assistindo do outro lado da tela, você sente o ar pesado que aquele lugar transmite. É tenebroso. Os filmes que assisti do Shyamalan, já colocando na ordem dos que gostei mais. Baixo pra cima, hein? Que ela fez que nem eu faço. 5, Vidro. Vixi.
4, Fim dos Tempos. A cena do cara... Não entendi esse seu vixe. É bom também, pô. Não consigo, cara. E, tipo, assim, me faz querer ver de novo, tentar outra vez, sabe? Porque esses dois aqui, tanto o Vidro quanto o Fim dos Tempos, são dois dos que eu menos gosto. A cena do cara com o cortador de grama me traumatizou na época. Eu e meus amigos menores de idade fomos ver, saímos de lá meia-noite, se cagando de voltar sozinhos pra casa. Quem se lascou foi o último que teve que voltar sozinho. Terceiro lugar, Corpo Fechado. Segundo lugar, Fragmentado. E primeiro lugar, Tempo. Mano, não tá... Cadê você sentido? Que não é escrito pelo Shyamalan, o Tempo. Olha, mas é um quadrinho. É um gibi, né? Ô, Bárbara, você tá abusada, hein? Será que ela não gosta do Sexto Sentido? Será? Às vezes ela não quis ser tão previsível, sei lá. Hype, tão modinha. No modinha, né? Não sei. Mas, ó, sabe o que eu vi? Ninguém falou do Batem a Porta. Filmaço. É que é muito recente, eu acho que muita gente nem viu ainda. Mas eu gosto muito, inclusive gosto mais do que o de Armadilha. Como sempre, obrigado pelo ótimo programa, pelas recomendações e nos informar sobre o mundo do horror. Abraço pra vocês dois, sucesso sempre e aqui... Ô, Maxon, já temos o primeiro, hein? Não vou ler. Como assim? É pro episódio 100. Ah, aqui é para o episódio 100. Tá guardado aqui. Não vou ler. Não, de jeito nenhum. Tá guardadinho, Bárbara. Muito obrigado. O primeiro foi seu. Você vai começar o episódio 100. Então é isso. Muito obrigado, Bárbara. Eu espero que você esteja melhor e volte sempre. Beijão, obrigado, abraço. Aqui, ó. Ruvini. Olá, meus amigos. É o Raul, pô, camarada. Tá sempre aqui com nós. Olá, meus amigos. Durante o episódio anterior sobre a celebração do massacre da Serra Elétrica, compartilho da ideia de vocês que o primeiro é absoluto. Pô, isso aí não tem como, né? Toda aquela sujeira e calor capturados na câmera deixa tudo mais intenso. Sobre o Lugar Silencioso, dia 1, sinceramente, fiquei decepcionado da maneira que eles abordaram a descoberta dos monstros, na questão deles serem atraídos pelo barulho. Senti que os personagens descobriram o que tinham que fazer, que era ficar em silêncio, durante os primeiros 15 minutos que os monstros chegaram, mas as atuações foram incríveis. Entendi. Te incomodou que eles descobriram tão rápido? Foi isso? Olha, eu acho que muita gente morreu ali pra que se chegasse desse consenso, e aí o filme abriu mão disso que a gente já tinha visto antes, deixou muito bem explicado e focou no que ele faz de melhor, que é desenvolver a jornada da personagem. Brevemente compartilho meu desgosto por Maxine ser uma salada de tudo e no final não ser nada. Compartilha do meu, né? Porque o Rômulo deve ser o segundo filme favorito dele do ano, porque não é possível. A vida tá de brincadeira, viu, meu? Mas tudo bem, a opinião é cada um tem a sua, né? 10 anos de FNAF é muito doido. Lembro como se fosse ontem do primeiro game chegando e fazendo aquele barulho na indústria. Sim. Estou doido para assistir Alien Romulus, mesmo só tendo assistido o primeiro filme hoje. Cara. Rapaz, jura? É a hora, porque agora é 20 anos depois do primeiro que você viu. Certinho. Certinho, tá na ordem. E sobre Longlegs, além da atuação monstruosa de Nicolas Cage, não tinha achado assim tão revolucionário o amedrontador como estavam vendendo. Até entrar no Twitter e ver umas screenshots que capturavam exatos momentos assustadores, que assistindo o filme são difíceis de perceber. E meus amigos, me borrei todinho. Às vezes o mal está lá, e só nós não enxergamos. Tá falando da... A presença do maligno é constante. Eu vou te falar, cara, essa ideia de revolucionário, a gente vive falando aqui da quão superestimada é a originalidade, de ter que ser uma coisa como sem precedentes, não é bem por aí. E a gente vive a indústria do hype, mais do que qualquer coisa, videogame e cinema, que também é muito crítico. Eu tento me dosar quando eu chego e sugiro, eu recomendo coisas para as pessoas, para não colocá-las numa posição como você esteve quando você foi assistir esse filme. É muito complexo você sair disso ou serem correspondidos. Às vezes você deixa de aproveitar algo que é genuinamente bom, e isso quem diz é quem assimila aquela forma de manifestação artística, justamente por você ter sido colocado ali ou ter se permitido, por quem você acompanha, os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você conversa, você foi levado até ali a chegar a achar que esse filme era a maior revolução do cinema de terror dos últimos 1000 anos, etc e tal. É bem crítico essa posição, Raul, e a gente fala muito disso aqui, né? De como isso pode acabar com muita coisa. E que bom que você procurou mais e você encontrou coisas que te fizeram rever. Depois você vê os screenshots ali, cara. Os screenshots realmente, ele tem muito de mensagem subliminar no filme, né? Eu fui assistir de novo, quando eu fui assistir de novo, eu contei mais da presença desse maligno aí. É uma coisa muito impressionante. Tem 14, Max. Deve ter mais. Você viu mais? Você pegou mais? Não sei, assim. Eu da segunda vez que vi, eu vi mais, com certeza. Mas obrigado pelo comentário, viu? Desculpa pelo comentário gigante. A gente gosta, cara. Imagina. A gente Abração, gosta, a gente faz questão. E até breve. Deixa eu pegar os dois comentários aqui do As de Sad 6. Tem uma série no YouTube, Suicide Watch, que fala sobre um grupo de profissionais de saúde e segurança que evitam o suicídio na Coreia. Nossa, que pesado, hein? E aqui ele deve estar falando do Playable Teaser, né? Relaxem, kkkk, tá emulando o PlayStation 4, Silent Hill, PT, Drive Club e outros vão voltar em toda a glória do computador, kkkk. Olha, esse Suicide Watch aqui eu desconhecia, essa série. Interessante, é tipo uma equipe de busca, será? De resgate? Tipo isso.
E finalizando aqui, o nosso grande amigo aqui, o Cavaleiro Templário. Boa noite, Maxon e Rômulo. Olha só, que honra ser citado pelas minhas histórias. Irei assistir o Alien do Rômulo nesse sábado. Antes irei rever o primeiro agora de madrugada. Sobre o remake de Silent Hill, sou muito feliz por não ter sido um dos que massacraram o jogo na internet. Defendi desde o início. Agora mostraram o mesmo gameplay de combate, só que mais longo, e os youtubers estão elogiando e fingindo que não tentaram cancelar o jogo. Maxon, eu vi e revi tantas vezes o remake do trailer de 2001, vi a demo de divulgação e marejei os olhos. Amo Silent Hill 2 como se fosse alguém especial. Ó, que bonito isso. Esse jogo toca a minha alma. E pensar que Silent Hill se tornou um lugar de acalento em meio ao nosso mundo real doentio. É o que eu sempre falo, ô Cavaleiro Templário. As pessoas falam assim, mas você gosta de terror, você tem essas coisas absurdas. Pô, você assiste Miss Violence, você assiste dessas coreanas demoníacas, sabe? Cara, pra mim, eu saio da ficção, eu sei que o Maxon sai destruído às vezes, mas eu saio renovado. A vida é ruim, mas não é tão ruim assim. O meu modo de ver, que eu acho que pegou com o que você falou aqui, ó. Silent Hill se tornou um lugar de acalento em meio ao nosso mundo real doentio. Enfim. Rômulo e Maxon, para vocês, qual foi o final favorito de Silent Hill 2? O meu é o Renascimento. O meu sempre é o do UFO, né? Tô brincando. Bom, a gente vai falar mais sobre isso. Guarda essa pergunta aí, Cavaleiro. A gente vai aprofundar muito sobre isso, eventualmente. Mas agora a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, que chegaram até aqui. Conversar com a gente de terror. Voltamos daqui 15 dias com mais uma edição do Gente Morta. Beijo, beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.